Fala, gente boa, tudo bem? Você é muito bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Obrigado pela sua audiência hoje, ok? Bom, eles estão se preparando mesmo para uma eleição? Lembra da capinha da revista The Economist dizendo essa eleição mais feia da história ou mais perigosa da história? Vou te lembrar ainda de um seriado, The House of Cards, lá do Kevin Spacey, o taradão, horrível, cheio de escândalo sexual. Sim, lembra que nesse seriado, entre os últimos episódios em que ele é eleito, de uma maracutaia muito grande, de um embaralho jurídico muito grande, ele foi nomeado pela Câmara. Isso é muito interessante, porque há uma estratégia do Trump em colocar uma pessoa na Suprema Corte. E a decisão das eleições pode estar na Suprema Corte. Eu vou explicar isso com você, eu vou comentar essas coisas com você, vou mostrar como as lojas estão colocando tapumes, estão colocando compensados nas vitrines, estão fechando por causa do dia 3 agora. Eu sei que já tem eleições antecipadas em alguns lugares e quero inclusive te falar dessas estatísticas. Então fica comigo até o final, ok? Se você ainda não faz parte aqui do nosso canal, eu quero te dar 2 segundos para você se inscrever, deixar seu like, para você tocar o sininho e fazer parte aqui. É um convite que eu faço pessoalmente a você. Vai lá, eu te dou 2 segundos, você deixa seu like, me ajuda a posicionar o vídeo, claro, e você faz parte aqui do nosso canal. Vai lá. Meu muito obrigado, te agradeço de coração. Bom, é o seguinte, eu tenho percebido que essa eleição ela é uma das mais complicadas da história, né? Verdade? A gente tem notado tudo o que está acontecendo e o modo como as coisas estão sendo embaralhadas, né? Parece que propositalmente. Eu tenho que segurar os termos aqui porque a perseguição nessa plataforma está demais. Então eu tenho que ficar dosando os termos aqui. Mas se você tem percebido, a coisa está muito feia. Eu vou colocar para você, então, algumas imagens aí de várias lojas fechando, vídeo das pessoas se preparando. E a pergunta que eu faço a você, isso é preparação para uma eleição ou isso é preparação para uma batalha, para eu não falar outra coisa? Eu tenho a sensação de que os Estados Unidos vão entrar num período muito complicado. Tá? Eu vou colocar umas imagens aí para vocês e vou colocar imagens também, olha que interessante. Um profeta em 2016, ele rodou os Estados Unidos explicando como que o Trump venceria. Olha só, que interessante. Esse profeta foi explicando como que ele venceria, qual seria o processo e como que aconteceria. E ele bateu exatamente as profecias dele, a visão que ele teve. E ele foi eleito. O Trump foi eleito em 2016 contra todas as estimativas, todas as pesquisas lá dos institutos dos Estados Unidos. O Trump venceu. Assim como ele agora está atrás na maioria das pesquisas. Já vou te falar de uma que ele não está atrás, tá? Então esse profeta de 2016, ele falou algo que eu vou mostrando para você aí. Agora, recentemente, ele disse inclusive que o Trump vai vencer, mas vai ser por nomeação na Suprema Corte. Ou seja, a eleição vai ser muito confusa, ela vai ser questionada por causa dos votos enviados antecipadamente pelo correio, por causa das complicações no dia 3 da votação presencial, e isso vai ser questionado na justiça. Portanto, a Suprema Corte vai decidir. E a palavra desse profeta é que a eleição, o presidente será nomeado. Ele não será necessariamente eleito, mas ele vai ser nomeado e um voto vai fazer a diferença. São palavras desse profeta, não são minhas, tá? Estou só analisando com você aqui. Ele fala que um voto vai ser necessário, é o que vai mudar a história, que vai dar a vitória ao Trump. Lembra que o Trump colocou uma conservadora mesmo, na Suprema Corte, né? Inclusive os próprios democratas, né? O pessoal da canhota está tentando tirá-la, está tentando o impeachment dessa conservadora que está na Suprema Corte. Então, já que o presidente da Suprema Corte, ele é um cara que você não tem como esperar alguma coisa boa vindo dele. Pelo menos é tudo que eu leio lá a respeito, ele é mais inclinado à canhota, a coisa fica muito complicada. Mas, segundo esse profeta, um voto na Suprema Corte é o que vai nomear o Trump. Olha que coisa interessante. Pois eu vou colocar outro então, já que eu estou falando de profetas, e eu não quero ficar aqui julgando se o profeta é verdadeiro ou não é. Eu quero pegar a informação e discorrer com você, a gente conseguir refletir sobre isso e estou aberto à sua opinião também. Um outro profeta está dizendo a mesma coisa, que vai ser a eleição mais perigosa da história dos Estados Unidos, né?
Inclusive, esse segundo profeta que eu mostro aí para vocês, ele faz um link com Isaías 45, que fala de Ciro, e com Trump, o 45º presidente, com Isaías 45. Então, Isaías 45, o presidente de número 45, que é o Trump, que não é um cristão evangélico declarado, mas defende algumas bandeiras, inclusive falando que os cristãos se tornaram bananas, fracos, em não se posicionarem de acordo com seus valores. E o próprio Trump falando, esse profeta dizendo que falou para ele, né? O Trump falou para ele: vocês representam uma força muito grande que vocês ignoraram, vocês precisam reagir. Isso o Trump falando para esse profeta cristão evangélico, né, nos Estados Unidos. Eu vou te lembrar também que não é só cristão evangélico, eu vou te lembrar também de um arcebispo católico que vem denunciando algumas coisas que eu não posso falar aqui, da própria estrutura da Igreja Católica, ligada a essa estrutura globalista do mundo, que tem essa agenda para 2020 e 2021. Então esse bispo, ele também, vou colocar a imagem dele aí também, para mim, ele para os católicos ele é um Elias, porque ele vem questionando coisas da estrutura da Igreja Católica, do status quo da Igreja, da burocracia da Igreja, que outros arcebispos, que outros bispos, outros padres não fazem por medo de retaliação, obviamente, porque vem descaradamente. Assim como existe muita coisa dentro da estrutura da Igreja Cristã Evangélica e muitas outras igrejas que poucas pessoas têm coragem de dar a cara a tapa, né? De colocar o seu conforto religioso e denominacional em risco, em xeque. E esse bispo católico está fazendo, então, meu aplauso para ele. E ele também fala que essa vai ser uma eleição muito perigosa, pode ter uma batalha, para eu não falar outra palavra, para não falar o G civil, né? E ele fala também que vai acontecer isso. Ou seja, analisando os cientistas políticos, analisando o pessoal mais religioso, profetas, analisando as informações, com essas imagens aí você vê um cenário muito ruim. Eu vejo um cenário muito ruim. Os próprios globalistas falando isso. Eu vou relembrar para você que eu fiz um vídeo aqui mostrando para você que o próprio The New York Times exigiu que a ONU intervisse nos Estados Unidos. Intervenção da ONU nos Estados Unidos pós-eleição, dizendo que o Trump não queria sair. Os próprios grupos extremos, né? Os próprios grupos extremos, lembra daquele que eu fiz o cerco à Casa Branca? O Serviço Secreto dos Estados Unidos dissipou aquilo dali, mas eles não desistiram disso. Eles estão se preparando, inclusive tem matérias para isso, eu não vou ficar enchendo de matérias aqui, mas existem informações de que eles estão se preparando para cercar a Casa Branca agora no dia 3, que é a própria presidente da Câmara. Na Câmara, você sabe que o Trump tem minoria, a maioria dos democratas. A líder da Câmara disse que vai ser necessária uma intervenção na eleição, que ela não vê outra coisa senão um G civil, uma G civil. Né? Olha que cenário que nós estamos. Bom, novamente, eu vou colocar para vocês aí as imagens, eu vou colocar essas imagens para vocês e vou deixar vocês comentarem se isso daí é cenário para uma eleição ou se isso aí é cenário para uma G civil. Né? Vou lembrar dos sonhos do pastor Dana Covington, que ele também falou sobre essas coisas, ele pintou esse cenário para a gente, inclusive eu fiz vídeo aqui com você, e o Dana Covington ele tem feito, né, vários vídeos alertando, eu vejo os vídeos, as palavras desses profetas, do próprio arcebispo católico, do Dana Covington, eu vejo como um alerta. Por quê? Nós estamos num período de grande batalha espiritual e essa eleição ela é programada muito além, gente, de esquerda, direita, muito além desse discurso que é fomentado também, essa divisão é fomentada pela elite mundial. Mas a gente não pode ficar em cima do muro, eu repito para vocês aqui, não dá para ser isentista nesse período. Nós sabemos do que representa isso em termos de bandeiras, em termos de valores, tá? Em termos de política objetiva, uma política mundial, a política da elite mundial, e o que está sendo representado de fato nessas eleições. A gente tem que ter clareza dessas coisas também, clareza das coisas espirituais e clareza das coisas naturais. Eu estou tentando conectar as duas coisas todos os dias para vocês aqui, para vocês perceberem tudo em 3D, que eu falo, né? A Bíblia em 3D. Bom, a Bíblia nos orienta que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Os Estados Unidos deixaram de ser uma nação cristã há muito tempo.
Os valores vêm sendo destruídos há muito tempo. E olha como essa é uma agenda para o mundo inteiro. Então a gente tem que ter noção do que está acontecendo, é uma questão espiritual também, primordialmente espiritual, e a gente tem que se posicionar. Eu estou aqui me posicionando, dizendo para você que pode ser a eleição mais feia e mais perigosa da história. Deixo aberto a vocês agora. Um grande abraço, meus irmãos. Ó, aqui embaixo tem o link do Patreon. Eu não precifiquei meu Patreon, cada um contribui do jeito que puder, do jeito que quiser. A tendência é determinados assuntos aqui serem impossíveis de ser falados, tá? Então eu convido você para lá para o meu Patreon, eu convido você também para o meu canal no Telegram e também meu Instagram está aqui embaixo. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.